Bom dia, graças a Deus por estarmos aqui para louvar ao Senhor, meditar na sua palavra. Estamos meditando no Evangelho de Lucas, e é interessante meditar nos Evangelhos propriamente ditos, porque estamos vendo, lendo, ouvindo Jesus mesmo pregar. Isso é maravilhoso, você imaginar, enquanto nós estamos aqui ouvindo a leitura do Evangelho, você imaginar Jesus mesmo pregando para você. E hoje vamos para Lucas, capítulo 11, a partir do verso 29. Mas antes de ler o Evangelho propriamente dito, estamos numa época onde os sociólogos estudam muitas gerações. Já ouviram falar da geração X, da geração Y? Atualmente se fala muito da geração Z e da geração milenial. São gerações onde tem aquela geração logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, os baby booms, se eu não me engano, onde eles foram muito produtivos, porque passaram pela miséria decorrente daquela Segunda Guerra Mundial, e outras gerações surgiram. A geração de hoje é uma geração muito mais emotion, muito mais emotiva, muito mais sensível, tecnológica. Não é mais uma geração de estar brincando assim de esportes e outras coisas, mas é uma geração muito ligada à tecnologia. Aí por que falar de geração? É porque nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, não devemos nos enquadrar nestes perfis que se observam das gerações da nossa sociedade. Nós participamos de um outro tipo de geração. Por geração, entenda que é um grupo de pessoas que vive dentro de um período de 40 anos. Antigamente era no período de 100 anos, agora num período de 40. Então, aquelas pessoas que nasceram naquele período e vivem aquela média de 40 anos, é uma geração. Antigamente eram 100 anos, hoje já está para os 40, alguns até colocam a geração dentro de um período de anos muito menor, mas isso varia. Nós somos de uma geração diferente, somos da geração da luz. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, participamos de um outro tipo de geração, a geração daqueles que iluminam o mundo. Jesus agora, ele vai começar a falar a partir do verso 29 sobre uma geração perversa. E veja que as palavras de Jesus são palavras duras. E no Evangelho do Senhor Jesus Cristo temos que lê-las. Não podemos deixar de ler esta mensagem só porque Jesus ele realmente fala de maneira dura, de maneira firme contra aquela geração perversa. Jesus divide aqui basicamente em duas gerações. Uma geração perversa e uma geração da luz. Essa geração perversa é aquela da incredulidade. Mas vamos ler o verso 29, Lucas 11, verso 29. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E aqui nós vamos observar como Jesus ele vai apresentar esta geração da luz. Primeiro, ele fala do que não é uma geração da luz, é uma geração perversa, é uma geração que pede sinais. Por que o Senhor Jesus ele está falando isso? O parágrafo anterior que nós vimos domingo passado tem tudo a ver. Domingo passado, do verso 14 ao 28, nós estudamos sobre a acusação contra Jesus de que ele estava expulsando demônios pelo poder de Belzebu, pelo poder do próprio Satanás. E isso foi terrível. Jesus disse que eles estavam vivendo numa terrível incredulidade ali. Vimos várias características daquela incredulidade. Uma destas é querer ver o sinal. Eu quero ver para crer. Na verdade, nós crentes no Senhor Jesus vivemos pela fé. Lemos na Bíblia e o que a Bíblia nos mostra, nós cremos que é o método de Deus para a salvação, o método de Deus para a felicidade. Tudo o que a Bíblia nos mostra, nós cremos pela fé e investimos nas nossas vidas crendo que funciona, e funciona mesmo. Mas sem fé não tem como você aplicar essas verdades na sua vida.
Muitos crentes ainda hoje sofrem porque não têm fé para crer que a Bíblia funciona, que a Bíblia é verdade, que a palavra de Deus traz felicidade. Não há outro caminho, irmãos, não há. Não há outro método de você ser feliz nesse mundo caído, não há, se não for através do Senhor Jesus Cristo, através do Pai que se revela neste livro, que são na verdade 66 livros, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Veja então, retrospectiva aqui em Lucas 11, verso 15, nós lemos assim: mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. Jesus fez milagres incríveis, mas aquela geração de judeus não cria. Eles chegaram ao ponto de dizer que era pelo poder de Satanás que Jesus operava estes milagres. Ou seja, quando não é investido da fé no Senhor, você vai ver as coisas, como vimos no domingo passado, nós observamos essa verdade, você vai ver as coisas numa perspectiva diferente. A incredulidade faz você enxergar as coisas de Deus de modo negativo e de modo errado. Por isso que a Bíblia é o nosso norte. Um dia que você estiver confuso com relação a alguma verdade da Escritura, leia de novo, reforce. Às vezes você pode estar confuso com relação à sua salvação. Mas será que eu sou crente mesmo? Volta na Bíblia, lê o livro de Romanos, lê os versículos que você leu no início da sua conversão, e se você estiver condizendo com aqueles versículos, você diz, realmente eu estou salvo mesmo, porque a Bíblia está dizendo que o que eu fiz me garante esta salvação, a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esta era a geração perversa e incrédula. E depois daquela agitação, Jesus com os judeus e alguns fariseus ali, Jesus expulsando o demônio de um mudo, e os judeus e fariseus atribuindo esse milagre aos demônios, ao próprio Beelzebu, Satanás provavelmente, chegou uma grande multidão. E Jesus aproveitou aquele momento para pregar para todos eles, e pregou de uma maneira dura. Vocês são uma geração perversa, literalmente. Vocês são uma geração ruim, geração má, por causa da incredulidade de vocês. Pensemos hoje no cristianismo, na igreja evangélica no Brasil. Será que a igreja evangélica é uma geração de luz que agrada ao Senhor? Ou é uma geração má, corrompida pelos seus próprios interesses, pelo desejo de cada um ser a maior igreja, a maior denominação, e esquecer de pregar a fidelidade ao Senhor e a mensagem tão limpa, tão clara do Evangelho do Senhor Jesus. Jesus aqui, ele não se preocupou em ter desagrados, e ele pregou de uma maneira dura. Vocês, judeus, era falando com os judeus ali, são uma geração má, uma geração perversa. Essa geração queria sinais. Nós só cremos se virmos os sinais. Os sinais talvez eram os que Moisés praticava, né? Talvez os de Elias, fazer descer fogo do céu, eles seriam algo naquele sentido. Mas Jesus estava cumprindo Isaías 61, verso 1 e 2, estava curando, estava trazendo a voz ao mudo, a vista aos cegos, é o que era profetizado do Messias, ressuscitando mortos. O Senhor Jesus estava dando sinais. Vimos lá em 1 Coríntios 1, 22, como era a fé dos judeus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. As pessoas, elas querem algo que comprove, né, aquilo que eles, a fé deles. Só que se é por fé, nós não temos como ver. Nós cremos, e essa crença que temos foi colocada em nós pelo poder do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E ainda na continuação da leitura de 1 Coríntios 1, verso 22, o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus queriam sinais. Muitos hoje vão para as igrejas ditas evangélicas que apresentam sinais. São aquelas da teologia da prosperidade. Vão ali para obter a cura. É o sinal que elas querem. Vão ali para obter a solução do problema financeiro. É o sinal que eles querem. Só que, na verdade, o sinal que nós podemos dar é o único sinal, o Senhor Jesus,
que foi pregado numa cruz pelos nossos pecados. E onde é que nós sabemos do Senhor Jesus? Na Bíblia Sagrada. E quando Jesus diz que o sinal de Jonas é o único sinal que aquela geração perversa terá, Jesus está dizendo que é a palavra de Deus, é o sinal que eles terão. Porque o sinal de Jonas está lá na profecia de Jonas, para que eles venham a crer na salvação ali do Senhor Jesus Cristo. Vimos também no Evangelho de João, do capítulo 20, verso 24, aquele discípulo que só creu se pudesse tocar nas chagas do Senhor Jesus, nas mãos e no lado. Aquele discípulo Tomé, mesmo vendo o testemunho dos outros apóstolos, ele não creu. Nós somos aqueles que vivem pela fé. Não podemos fazer como Tomé. Temos que crer no Senhor Jesus, mesmo se não tivermos sinais. E mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Não é verdade? Nós não vimos Jesus crucificado, não vimos Jesus ressurreto, mas cremos que o relato bíblico é verdadeiro. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus veio até nós, nos visitou, nos regenerou, nos levando a um arrependimento de pecado que só tem quem é crente no Senhor Jesus Cristo. E de modo que viemos a nos converter, ou melhor dizendo, fomos convertidos pelo poder de Deus. Por isso hoje estamos aqui, nesse dia chuvoso e gostoso, para aprender a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele deu sinais, muitos sinais, só que o povo queria os sinais que eles queriam, eles não queriam os sinais de Jesus. Jesus tinha acabado de expulsar o demônio de um mudo. Não, esse sinal aí não está muito legal não, foi pelo poder de Satanás. Com que base eles disseram aquilo? Não tinha base nenhuma, simplesmente a incredulidade é negar o poder de Deus, e eles estavam negando. Lá em Marcos 16, verso 17, vamos lá para Marcos 16, 17, esse texto mostra que os sinais acompanhavam a pregação de Jesus e dos apóstolos. Marcos 16, verso 17, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Marcos 16, 17, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E no verso 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. No livro de Atos, nós observamos que os apóstolos faziam muitos sinais, curavam as pessoas. O objetivo não era somente social, para melhorar a vida daquela pessoa. O objetivo era para mostrar que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, e que o poder do Senhor Jesus Cristo estava sobre eles, e que a mensagem que eles pregavam era digna de ser recebida, era uma mensagem verdadeira, o ensino de que Jesus morreu na cruz para nos salvar da condenação dos nossos pecados, e que não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que nós também haveremos de ressuscitar naquele dia com o Senhor. Vejo então que haviam sinais, mas o povo não queria, e então Jesus disse: são uma geração perversa, vocês são uma geração ruim, por causa da incredulidade. Eu só vou dar um sinal para vocês. Jesus diz no versículo que nós lemos, o do profeta Jonas. Lá em Jonas, nós lemos ainda no capítulo 3, verso 4, vamos lá para o profeta Jonas, capítulo 3, versículo 4, nós lemos assim, como Jesus citou Jonas aqui, é importante a gente rememorar como foi lá em Jonas. Jonas 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. A cidade de Nínive era grande, demorava 3 dias para percorrer, e já a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. De modo geral,
eu acredito que praticamente todos os ninivitas creram no Senhor. Até o rei creu no Senhor. Os ninivitas, eles eram a capital do Império Assírio, era um povo extremamente belicoso, guerreiro, cruel, né? Relatos de batalhas dos ninivitas, e obviamente eles tinham um panteão de deuses. Os ninivitas eram parentes ali dos babilônicos, né? Dos caldeus, sumérios, todos ali na Mesopotâmia, e eles aqui creram. Um detalhe interessante é que o que nós lemos em Jonas, como em outras partes da Bíblia, são seleções. Nós nunca temos um texto completo, porque esse texto não existe, nem hoje. Você escrever um texto, sempre vai faltar alguma coisa, ele nunca vai estar completo. Por quê? Porque o texto ele é cheio de buracos. Esses buracos no texto não são os espaços entre as palavras, são buracos de sentido. Esses buracos de sentido são completados pelo nosso conhecimento de mundo. Pelo nosso conhecimento de mundo. E aí se dá o processamento da leitura. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jonas prega, aqui tem uma síntese da mensagem de Jonas. Ainda há 40 dias Nínive será subvertida. Certo? Se Jonas pregou só isso, como é que os ninivitas conheceram o Senhor e creram nele? Né? Porque a linha seguinte diz, os ninivitas creram em Deus. Esse Deus aqui, obviamente, é Yahvé, o Deus de Israel. Mas como eles creram, se ninguém falou do Deus de Israel? Entendem? Jonas não falou só isso. Essa era a síntese da mensagem que causou medo aos ninivitas, para que eles ouvissem a pregação de Jonas, que não foi só isso, foi mais, mas não foi registrado tudo. Por quê? Porque, como eu disse, a Escritura ela é seletiva. A própria história de Jesus nos Evangelhos, ela não está completa. Lembra o que João falou? Se fossem escritos livros, né, sobre tudo o que Jesus fez, não caberiam os livros na terra. Então, o Espírito Santo de Deus usou os 4 autores dos Evangelhos para selecionar as histórias, os textos, os eventos mais significativos da vida de Jesus, que seriam úteis e importantes para a conversão e para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Jonas aqui, ele não pregou só isso. Ainda há 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, destruída, né? Não, Jonas não pregou só isso, ele pregou mais. Ele falou do Deus de Israel, provavelmente, para eles crerem no Deus de Israel. Ele falou na promessa do Messias, provavelmente, porque como uma pessoa pode se converter, e Jesus vai mostrar que os ninivitas se converteram e estarão no juízo, do lado de Deus, junto com o Senhor, o Pai e o Filho, como se eles não ouviram falar de Jesus? Ah, mas no Antigo Testamento ninguém sabia que o Messias se chamava Jesus? Você não precisava saber o nome do Messias, mas você precisava saber que ele viria, o Messias, o descendente prometido lá de Gênesis 3,15, o leão da tribo de Judá. E certamente Jonas fez essa pregação aqui sobre o Messias e sobre a salvação, talvez até sobre o Cordeiro Pascal, E então os ninivitas creram no Senhor. Nesse momento, um negócio incrível, fantástico, maravilhoso. E aí a gente percebe que o Antigo Testamento, ele não apresentava uma salvação só para judeus, mas haviam vários outros povos na Antiguidade que criam no Pai e no Filho também. E eles ouviram essa mensagem de salvação pelo povo de Israel. O povo de Israel que estava espalhado em alguns momentos, mas outros momentos ali em Jerusalém, mas de alguma forma testemunharam, e outros povos creram. Nem sabemos quantos creram. Aqui foi relatado os ninivitas. Podem ter outros, que nós nem sabemos, que no dia que estivermos com o Senhor, no novo céu, na nova terra, vamos encontrar os vários povos da antiguidade que se converteram, né? O povo lá de Melquisedeque, os próprios ninivitas aqui, e outros que nós não sabemos. Mas o fato é que quando Jesus fala do sinal de Jonas,
ele está se referindo ao fato de Jonas ter levado a salvação através da pregação da mensagem de salvação aos ninivitas ali no Antigo Testamento. E então Lucas 11:30, volta para o nosso texto principal, Lucas capítulo 11, verso 30, nós lemos ainda: porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Jonas foi um sinal para os ninivitas. E obviamente que houve uma pregação que Jonas fez ali. Além, é claro, do cerne dessa mensagem é que vocês serão destruídos daqui a 40 dias. É muito provável que estivesse nessa mensagem também o seguinte dito: se vocês não se converterem ao Senhor, Deus de Israel, vocês serão destruídos daqui a 40 dias. E realmente foi o que aconteceu. Eles se converteram e não foram destruídos. Percebemos então que o Senhor Jesus diz: olha, o sinal de Jonas foi salvação para os ninivitas. Assim como Jesus era o sinal de salvação, o Filho do Homem, para esta geração perversa que Jesus estava aqui exortando. Interessante que esse texto de Lucas 11, que nós estamos lendo aqui, do verso 29 em diante, ele aparece de novo lá em Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao 42. Vai lá para Mateus 12, verso 40. E aqui nós temos um detalhe que Lucas não registra, mas Mateus registra nessa mesma história. Olha Mateus, capítulo 12, verso 40, que diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Lucas não registra, esse versículo, mas Mateus apresenta esse versículo. E Jesus aqui ele fez uma analogia do momento em que Jonas esteve na barriga do grande peixe. Para os marinheiros do barco, foi dado como morto, mas Jonas não morreu, ficou ali, e o fato dele ser cuspido daquele grande peixe no litoral, é praticamente nascer de novo, É como se fosse uma ressurreição. Jesus está usando parte da história do profeta Jonas, que os judeus conheciam muito bem, como uma analogia do que o próprio Senhor Jesus Cristo faria, para que eles entendessem que eles precisavam crer em Jesus como Filho de Deus, como o Messias, para serem salvos da condenação dos seus pecados, para terem fé e não viverem mais na incredulidade. Mas, obviamente, que o sinal de salvação de Jonas para os ninivitas não foi ele ter passado 3 dias na barriga do grande peixe, mas a mensagem que ele pregou. E Jesus pegou esses dois elementos, Jonas pregando a salvação aos ninivitas e a analogia de Jonas na barriga do grande peixe, para mostrar de modo muito claro para os judeus do primeiro século, uma geração perversa e incrédula, que eles precisavam crer no Senhor Jesus Cristo. Para nós, talvez, essa mensagem não fosse tão interessante, mas para os judeus seria. E outro elemento que nós vamos ver agora é o elemento de que os ninivitas, eles não eram judeus. Então Jesus estava incitando os ciúmes no povo judeu. Os ninivitas creram em mim. E depois ele vai acrescentar outro exemplo aqui, a rainha de Sabá. E vocês não estão crendo? Pessoas de outros povos que não têm a lei, que não têm a tradição que vocês têm de Moisés e dos profetas, estão crendo em mim. E vocês que têm a lei, estudam a lei, conhecem a revelação de Deus, não estão crendo em mim. Então, a segunda verdade aqui é que a palavra de Deus é o maior sinal, pois evoca a fé. Jesus está dizendo, vocês não vão ter outro sinal, o sinal que vocês vão ter é o Antigo Testamento. O sinal que vocês vão ter é a pregação de Jonas. O sinal que vocês vão ter é a pregação de Salomão, porque foi o testemunho de Jonas e de Salomão que converteu os ninivitas e a rainha de Sabá, respectivamente. Olhe então, aí no versículo 31, Lucas 11, 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está, quem é maior do que Salomão. Como Jesus está falando aqui, esta rainha do sul é a rainha chamada de Sabá, a rainha que foi lá ouvir Salomão. Quando você lê o texto de 1 Reis capítulo 10, que fala desta rainha indo atrás de Salomão, aos nossos olhos de leitores ocidentais, não parece que aquela mulher se converteu. Não parece. Porque o texto grego, que é o Novo Testamento, ele é muito mais claro e sintético, muito parecido com a língua portuguesa. Mas o hebraico, que é o texto do Antigo Testamento, ele é mais figurado, ele é mais analítico, é um texto mais prolixo e, às vezes, nós não captamos, até pela distância do tempo que aquele texto foi escrito. Mas Jesus está dizendo aqui claramente que aquela mulher, ela se levantará no juízo. E se ela vai participar também da condenação, no sentido de que ela vai condenar a geração perversa dos judeus do primeiro século, é porque ela creu, não é verdade? É porque ela creu. E se ela creu e foi salva, quando foi que essa mulher creu? Vá lá para 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Ela ouviu da grandeza de Salomão. Antes de Salomão, ser o pecador terrível que ele se tornou, ele era um homem de extrema sabedoria. E a sabedoria dele atraía as pessoas, reis, rainhas de outros povos. E Salomão, provavelmente, ele não só falava do seu conhecimento sobre muitas coisas, ele falava desse conhecimento, ele instruía as pessoas que vinham perguntar sobre a vida, sobre os animais, vegetais, sobre construção, sobre economia, talvez sobre guerra, ele instruía. Mas no meio dessa instrução, ele falava a mensagem de salvação. Olha o 1 Reis, capítulo 10, verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Ela ouviu falar, nem tinha internet naquela época, os correios não eram como hoje, não tinha, havia muita dificuldade na comunicação, essa é a ideia. Mas ela ouviu da fama, uma rainha, e ela foi lá fazer perguntas difíceis. E o detalhe, a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Ela também queria saber desse Deus que capacitou este rei de modo tão maravilhoso. Salomão expandiu o seu domínio do Egito até a Mesopotâmia, quase toda a região da terra prometida a Abraão. Salomão foi extremamente poderoso em todos os aspectos. Infelizmente, isso é para nós meditarmos, não tem como falar de Salomão sem falar disso. Infelizmente, mesmo com tanta sabedoria, tanto poder, ele se corrompeu de modo terrível e trouxe desgraça para o povo de Israel. Então, nunca se acomode achando que porque você tem experiência, sabedoria, conhecimento da Escritura, você chegou no ápice, no nível onde você já pode ficar tranquilo. Não, é como Jesus disse, temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Olha o verso 3, 1 Reis, capítulo 10, verso 3. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Então, tudo que ela perguntava, ele tinha a resposta certa e adequada, explicou tudo. E como nós não vamos ler todo esse capítulo, depois você pode ler, do verso 1 ao 10, essa história da rainha de Sabá, mas olha a reação dela no verso 9. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que este constituiu rei para executares juízo e justiça. Muito provável que nesse verso 9, esta rainha já estava crendo que o Senhor era o único Deus. Salomão aqui, nas respostas às perguntas dela, que nós não temos conhecimento, provavelmente falou do Senhor, do Deus de Israel. Provavelmente falou da promessa do Messias que viria julgar o mundo com um cetro de ferro, como está lá no Salmo 2. Da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, da história do êxodo, do Cordeiro Pascal.
Ele provavelmente deve ter falado essas coisas. E então esta mulher creu na promessa, no próprio Messias, se converteu e foi salva. E Jesus está atestando isso, mostrando que ela, no juízo, vai condenar esta geração perversa que Jesus está pregando contra. Então Jesus está dizendo, olha, não tem nenhum sinal para vocês, a não ser a própria Bíblia. A Bíblia deles na época, o Antigo Testamento. A história de Jonas, que pregou aos ninivitas, e eles creram. A história de Salomão, que pregou a esta mulher que não era do povo de Israel, e ela creu. Entende? E vocês que têm a lei, vocês são os descendentes dos patriarcas, dos 12. Vocês que saíram lá, são descendentes do povo que saiu do Egito. Os profetas. Mas vocês não estão crendo que eu sou o Messias, Jesus dizendo. E o outro exemplo é o que nós já falamos, os ninivitas. Verso 32. Ninivitas se levantam... Lucas 11:32. Vai lá para Lucas agora, 11:32. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração perversa, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Perceba então que tanto a rainha de Sabá foi salva, como a rainha chamada do sul aqui por Jesus, os ninivitas também se converteram. O próprio livro do profeta Jonas fala disso, e Jesus está mostrando para aquela geração perversa, creiam na mensagem correta, e o sinal que vocês têm é a própria palavra de Deus. Vivemos numa época onde os crentes, eles querem sinais também. Esses sinais são a solução dos seus problemas. Às vezes é uma cura da enfermidade, às vezes é a resolução de um problema financeiro, de um problema familiar, de uma dificuldade que está passando, e quando recebe, pronto, agora eu creio em Jesus. Mas na verdade, irmãos, até as dificuldades que enfrentamos é do querer de Deus, para que nós aprendamos a glorificar o nome do Senhor em toda e qualquer situação. Porque mais importante do que a nossa condição é a glória do nome de Deus. E temos que aprender isso, para que o Senhor seja glorificado no meio da geração perversa do século 21. Perceba então dois dizeres aqui, que Jesus coloca tanto no final do verso 31, Lucas 11:31, como no final do verso 32, de Lucas 11:32. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. E depois ele diz, eis aqui está quem é maior do que Jonas, o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem Salomão pregou, a quem Jonas pregou, provavelmente, para que aquele povo se convertesse, e Jesus maior do que eles. Por que vocês não estão crendo em mim, que acabei de expulsar, Jesus dizendo, o demônio daquele homem mudo? Por isso vocês são uma geração perversa. A palavra de Deus é o maior sinal que será dado para a geração perversa. Hoje não é diferente. Qual sinal nós damos para as pessoas que estão sofrendo e que querem Deus? Bíblia, palavra de Deus, mensagem do Evangelho, é arrependa-se do seu pecado, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Essa é a mensagem que nós devemos apresentar. Mas aí você pergunta, sim, mas o tema desta meditação é uma geração de luz. Onde está essa geração de luz? Só vimos aqui sobre uma geração perversa, incrédula, que pede um sinal, e o sinal que será dado é a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas na continuação desse texto, é interessante que o Senhor Jesus começa a falar de uma característica daqueles que vivem pela fé e que estão na fé no Senhor Jesus Cristo. Olhe Lucas, capítulo 11, verso 33, nós vamos apenas observar superficialmente esses versículos para nos aprofundarmos em outro momento. Lucas 11, 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. É um texto muito difícil de ser entendido. De modo claro, o Senhor Jesus quer que nós sejamos luz para o mundo, é óbvio. Mas existem aqui alguns aspectos muito interessantes, como o do verso 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. E os olhos aqui, obviamente, Jesus estava usando os olhos como uma figura da nossa percepção da realidade. Como você enxerga as coisas. Não esqueçam, há pouco tempo, os judeus viram o milagre de Jesus como o poder de Satanás. Como vocês enxergam as coisas? Com a incredulidade de uma geração perversa ou pela luz do Senhor Jesus Cristo? Entende? Nós somos luz. O Senhor Jesus disse que nós temos que ser luz e ficar num local de destaque que brilha. Não podemos nos esconder dentro das paredes desta igreja. É tão bom estar aqui, não é verdade? É tão bom estarmos juntos, nesse ambiente gostoso, adorando a Deus e conversando com os irmãos. E em breve terá a nossa ceia de Natal, aí dia 25, né? Quer dizer, não tem ceia de Natal aqui, desculpa, é só o culto de Natal, né? Propaganda enganosa. A ceia de Ano Novo, aí vai ter a ceia de Ano Novo, aí tem ceia, né? E vai ser tão gostoso, todos aqui adorando ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer que a sua igreja fique nas paredes. Ele quer que a igreja brilhe fora. Mas para nós brilharmos fora, nas trevas, não é fácil. Você se converteu, aí você começou a lutar contra os seus pecados, cresceu na igreja, você leu a Bíblia, está lendo a Bíblia, ama a sua vida de cristão, de crente em Jesus, ama seus irmãos, ama a igreja, serve aqui na igreja, ou no departamento infantil, ou nos jovens, ou casais, ou no evangelismo ali, você serve em alguma área administrativa, você ama a sua vida aqui. E aí você lê um versículo como esse: ninguém pode acender uma candeia, ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para iluminar toda aquela casa. Os crentes, eles têm que estar no meio das trevas. Não para comungar com elas, não para imitar a cultura das trevas, mas para ser luz. Para ser luz no meio das trevas. Isso não é fácil. Luz no meio de uma geração perversa. E como nós somos luz, né? Isso nós vamos desenvolver mais à frente. E para compreendermos isso, aí o final do verso 33, a fim de que os que entram vejam a luz. Entrei na casa, vi logo a luz, está toda iluminada. Imagine, entra alguém num grupo social, vê a luz do Evangelho ali, brilhando através de nós. Digo grupo social porque pode ser numa família, pode ser no trabalho, pode ser na rua, pode ser condomínio, você mora na escola, entrou ali, viu a luz. Temos que aprender a ser luz, mas para isso os nossos olhos, eles têm que ter a percepção da fé. Temos que enxergar as coisas pela fé do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ser como esta geração incrédula. Pela escritura da palavra de Deus, temos que saber avaliar as coisas. Aquela geração perversa atribuiu o milagre a Satanás. Nós temos que aprender a enxergar as oportunidades com os olhos da fé, pelo poder de Deus, para que em nós não hajam também trevas, para que não estejamos escondendo a luz que o Senhor nos deu, para podermos brilhar no meio das trevas. Porque se fizermos isso, estaremos descumprindo, ou melhor dizendo, não cumprindo o ministério que o Senhor nos deu. O ministério mais importante é ser luz, é brilhar no meio das trevas. Por isso somos uma geração da luz, geração daqueles que brilham no meio de uma geração perversa, incrédula e que vive nas trevas. Por isso é o momento de investigar o
de incredulidade existe nas nossas vidas. É o momento de investigar o que existe dentro das nossas vidas, para que nós retiremos e aprendamos a brilhar. Porque muitas vezes estamos nos escondendo. É muito bom o ambiente da igreja, aqui reunidos para adorar a Deus, é a vontade de Deus. Mas o nosso ministério não para aí. Temos que estar nos ambientes onde as trevas imperam, para ser luz e brilhar no mundo, lá fora. Não com ignorância ou brutalidade, não é isso? Mas com um testemunho que agrada a Deus, olhando as coisas com os olhos da fé. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos, agradecidos pelo teu poder. Pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ajude em tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, tem cuidado de nós, nos livrou desta geração perversa, nos trouxe para uma geração de luz, nos fez teus filhos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos a perceber o nosso ministério, o de brilhar, levar a tua palavra, assim como Jonas levou, assim como Salomão levou, levarmos a tua palavra àqueles que estão perdidos, para que venham a crer no nome do Senhor e o teu nome seja glorificado. Tudo isso te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.